Elizabeth Ferreira de Freitas, 57 anos, trabalho na Rede Municipal de Educação, na área trabalho com adolescentes e infantil, de 4 anos até 15, 14 anos, em escola municipal de educação. Sou graduada em letras, tenho curso de especialização em educação infantil, pós em psicopedagogia e estou atuando em pedagogia também, sou atuante na área da educação. Trabalho já há mais de 22 anos e estamos na luta aí, né, nessa causa dentro da educação que dá para conciliar bem e a gente colocar para fora o que eu vivi e vi nessa vida. Fala pra gente um pouco sobre o racismo em geral e o racismo em Itaperuna. No geral, né, nós vemos em reportagem, né, nós vemos hoje nem tanto, né, mas até nos livros, né, eu atuando na área dos livros de educação já está bem minimizado essa questão do negro. Mas eu até falo muito com meus alunos, essa semana a gente discutiu, né, o tema do racismo, e eu falando com eles como que era e como que ainda é. O negro ainda não aparece assim como destaque, ele nem aparece. Antigamente aparecia aquela imagem negativa do filho, do escravo, os livros de história trazia embaixo da mesa recebendo um pedaço de carne. Os caras ficou até de boquinha aberta assim. Eles ali recebendo aquele pedaço, era essa a imagem do negro. Era a negra na cozinha, era o negro lá servindo com as bandejas, era essa a imagem. Hoje nem traz tanto essa imagem, mas não tem, né, aquela exaltação do que o negro é, da importância. Eu comentei com eles também, comento para eles, se nós somos a maioria, onde estamos nos livros? Onde estamos na nossa sala? Que nós somos a maioria, até mesmo na escola pública. Nós não somos a maioria. Se você olha, que o Brasil é colorido, né, Fábio? Você não vê aqui todo mundo neguinho, todo mundo amarelinho, você vê várias cores devido à mistura das raças. Mas não está ali. Negão mesmo, aquela lá de baixo dele, ele não está ali na escola, ele está fora. Ele está sem estudar, aí hoje tem as leis que obrigam a esse aluno ficar na escola, mas esse aluno quase não fica, ele fica mais fora, falta matar a aula porque ele está à margem. Então eu passei muito, a gente discute muito isso. Onde estamos, o que precisamos fazer se somos a maioria do país. E a gente vê, Itaperuna, eu mesmo já passei, qualquer um de nós aqui já deve ter passado, né, nós negros, né, que definimos como negros. Uma loja, você chega numa loja, dependendo da loja, se a pessoa não te conhecer, você pode estar bem vestido, mal vestido, que a pessoa, se tiver uma outra pessoa com uma outra aparência, é como se você não fosse comprar nada. Eles não te dão aquela atenção. Aí depois, você quer alguma coisa? Depois pergunta, você quer alguma coisa? Antigamente, eu às vezes até queria, agora eu não quero mais, não quero porque você não me atendeu, então não quero mais nada não, e vou saindo. Então é essa defesa, isso acontece demais. Mercado, às vezes você entra, você percebe a pessoa te seguindo no mercado. Não sei se alguém já passou por isso, eu já passei. Está te seguindo por quê? Parece que quer, que está assim, olhando se você vai roubar, se você vai pegar, se você tem dinheiro para pagar. E são várias coisas, são comentários que você ouve, você entra num coletivo, você escuta comentários de adolescentes que são muito infelizes sobre o negro, um assim, zoando o outro. Isso é muito constrangedor. Você dá vontade de entrar até na discussão e você acaba, você vai conversar com o adolescente, você não sabe o que ele pode falar com você. Então a gente vê isso em geral. Num ônibus você entra, num mercado, numa loja que você vai comprar, num banco, você vê em todo lugar essa questão. Falando um pouco sobre o Moab, você pode falar para a gente como que você conhecia o movimento e o seu motivo de querer ingressar? Eu venho de uma família numerosa, muito numerosa, né, de pais.
Eu lembro do meu pai que ele tinha até o linguajar ainda de descendente de escravos, palavras, né, que nós somos, né? Da minha mãe, analfabetos, os dois, e a gente era uma família de 9 irmãos vivos e com muita dificuldade. Meu pai trabalhava na prefeitura, minha mãe era lavadeira, até ter saúde, depois parou, né, porque não tinha saúde, e nós começamos a trabalhar. Chegou um ponto que antigamente a gente produzia, né, no quintal, então a gente não tinha esse negócio de estar comprando coisas no mercado, a gente produzia e comia. E depois as casas foram aumentando e foi diminuindo essa produção. Nós tínhamos que comprar para comer muita coisa. Criava animais, a gente comia, para aquela vida mesmo de como se fosse um rural. E com o passar do tempo, eu lembro que meu pai falou assim, olha, se vocês quiserem usar um pano no corpo de vocês, vocês vão ter que trabalhar. E realmente tínhamos que trabalhar, porque não tinha como ir com um salário de prefeitura, mesmo com ajuda, sustentar 9 filhos com roupa, com tudo. E eu me lembro que eu fui com 12 anos trabalhar em casa de família. E a minha mãe chegava e falava assim, você, não precisa pagar não. Você dá comida e uma roupa. E a gente não tinha aquela consciência, né? A gente queria comida e uma roupa. E a gente era tratado como escravo. A gente não sabia fazer aquele serviço ainda, tinha que fazer de novo, saía de noite. E saía feliz da vida, porque ganhava as coisas e não ganhava dinheiro. E aí foi crescendo, né? Virou adolescente. E nesse período de adolescência, vou colocar meus 18 anos, né? Eu passei por várias casas e você começa a ter uma visão. Eu parei de estudar, porque eu não aguentava trabalhar e estudar. Aí fiquei uns 8 anos sem estudar, depois aí veio o Moab, que nós nos conhecemos assim, uma amizade lá do morro. Aí veio o José Luiz, né, como sempre liderando, né, conheceu Marisa e a gente já se conhecia e começamos a nos reunir. Ali a gente começou a reunir um na casa do outro, fazia reuniões, almoço, fazia aquela coisa e começamos ali a discussão, né, sobre o movimento negro, sobre racismo, e ali tudo começou. Aí é que foi despertar. E eu continuei trabalhando e voltei a estudar, fui fazer a faculdade e dali eu não parei mais. Aí eu falei, eu não quero isso aqui para mim. Aí saí da casa, fui para gráfica e dali eu terminei a faculdade com muita dificuldade, que era particular na época, hoje todo mundo faz faculdade pública, né? Na época que eu fiz, tinha que pagar. Só não paguei as outras. Mas as letras, para eu habilitar para trabalhar como professor, eu tive que pagar e paguei caro. Tirava meu dinheiro e pagava tudinho. E o Moab ajudou muito nessa conscientização. Não, eu quero mais. Eu quero ajudar minha família. Aí todos, né, quem continuou, quem quis crescer, continuou estudando, os meus irmãos. Aí eu tenho um irmão também que fez faculdade, carteira, aposentou, ficou bem, outros não quiseram, né, que aí é a consciência de cada um. Mas o Moab foi muita força na minha vida, foi uma presença muito grande, muito importante. Porque a gente sozinho, com o que o pai passava e a mãe passava, com a formação que eles tiveram, nós não chegaríamos onde estamos hoje. E com aquele, todo mundo ali conversando, reunindo, discutindo, um ajudando o outro, um dando força para o outro, ajeitando, tem um lugar lá para você vai, né, vou levar seu nome. Então, o Moab foi isso, gente. O Moab foi a união que a gente dificilmente vê hoje. E só chegou, né? Chegou como chegou hoje, está do jeito que está hoje, por falta de... Cada um foi para o seu lado, cada um foi continuar a sua luta, e por falta mesmo de estrutura financeira, e espaço físico. Senão ninguém seguraria não, gente. Não sei onde nós estaríamos, não. E a gente era um grupo pequeno que fazia mesmo, assim, presença. Onde quer que a gente... Marcávamos, né? Eram festejos, era muita coisa boa. Nossa, encontros que tínhamos, maravilhosos, viagens. Nós aprendemos o que a gente não... Eu aprendi no Moab que eu não aprendi na faculdade. Porque o livro traz uma formação ali, né? Hoje já está mais aberto.
Mas os livros que eu tive acesso para minha formação, na época não trazia essa bagagem. A gente aprendeu muito mais trocando um com o outro do que no próprio banco da escola. Você pode falar para a gente alguns momentos marcantes que você presenciou no Moab? Para mim, marcaram muito aqueles encontros com o humor. Eu sinto falta até hoje. A gente sentava, às vezes, até no meio da rua para conversar. Tinha uma casa, normalmente era na casa do Luiz, era na casa de Marlene. Às vezes fazíamos umas reuniões, que era uma reunião de amigos, que a gente se encontrava, fazia comida, mas discutia questão do negro. E lá no coleginho, né, que começou a ficar muito ali na casa de um, na casa de outro, não, vamos para o coleginho. Alguns outros locais, né, que a gente reuniu, depois foi cada um. E eram esses encontros, e os encontros também que nós fazíamos de outras entidades, que Encontrão Negro, né, eram muito bons. Né? E aí tinha teatro, dança, desfile, e a gente conhecia muitas pessoas, e as viagens que a gente fazia, eles trocavam muita experiência, tinha muitos encontros para discutir negritude, fora de Itaperuna, e a gente ia para discutir toda essa questão da discriminação, da desigualdade, e a gente voltava, né? Todos voltavam. Esses momentos marcaram muito no Moab. Você lembra eu lembro muito bem disso em você, num domingo de tarde, lá no colégio Elton da França, no coleginho, umas oficinas que a gente fazia lá, com crianças, você participava ativamente dentro daquelas atividades. Você lembra disso? Se você lembra, relata sobre isso. Quais atividades? Eram oficinas. Você ficava falando com as crianças, era com crianças que nós trabalhávamos. Você trabalhava, você chegou a fazer algumas atividades ali. Porque a gente fazia, na parte da manhã, no domingo, ensaiava os grupos de dança e a banda. E tinha alguns domingos que na parte da tarde a gente fazia oficinas. Você nem lembra, né? Não era história do nome assim? Isso aí, né? Então deixa aqui. Depois vamos contar. Fala que a memória da boa não puxa muito, não. Para concluir a nossa entrevista, você teria alguma coisa para falar? Algum recado que você queria deixar? Olha, eu até comentei essa semana quando o Humberto confirmou comigo essa do encontro, eu fiquei assim pensando, tive que colocar lá na resposta. Eu jamais imaginei que eu estaria aqui sentada, gravando, falando de uma participação que eu tive no movimento negro. Isso, assim, eu quero saber o que vai dar, eu pretendo ver, sabe, assim, contar, até levar para a escola mesmo essa história. De que a história do Moab está sendo contada. Isso é importante. É uma história que nós vivemos, está sendo registrada. Vai ficar como registro para a eternidade, para os nossos filhos. E eu jamais imaginei que eu fosse viver isso, que eu fosse estar aqui, que eu fosse estar colaborando, que os meus filhos, meus netos poderão ver, né, essa história um dia. E quando eu comecei, a gente começou, né, eu falei, a gente não passava fome, mas nós tínhamos dificuldades. Eu jamais imaginei que eu chegaria onde eu cheguei, como professora, eu me sustento, eu posso até ajudar algumas pessoas da família, e que um dia essa história ia ficar registrada. Isso aí é uma coisa que me impressiona muito, fiquei muito feliz de saber que a gente está sendo contado, relatado, a história que nós vivemos, significa que nós deixamos, né, uma marca. Foi importante a nossa marca. E que a gente continue, né, mesmo com todo esse distanciamento, ou alguns, né, como eu, com motivo particular, às vezes não posso estar presente em todos os eventos que eu gostaria de estar, mas eu estou sempre acompanhando, estou sempre conscientizando, a oportunidade que eu tenho, estou trabalhando na escola com as pessoas, com as minhas filhas, na rua, me defendendo de ataques, que a gente é atacado mesmo, não tem jeito. Defendendo outros. Defendendo o outro, às vezes comprando briga dentro do ônibus, por causa de um maltrato com uma pessoa que você vê que não sabe se defender. Isso tudo acontece. Né? Então, o que marcou mesmo para mim
esse momento, tá aqui nesse momento para mim, nossa, eu tive que falar. Eu jamais esperava que a história do Moab seria contada. As pessoas falam assim, Moab acabou, você escuta as pessoas falarem. Mas o Moab está dentro de cada um, né, de nós. Esse movimento ficou dentro de cada um. Tanto que cada um de nós, daquela época, daquele grupo que reuniu ali no morro, que reuniu na Vinhosa, aquele grupo, todo aquele grupo, a não ser os que tiveram outro destino, né, de até óbito mesmo, eles todos venceram. Todos têm sua profissão, né, tem seu emprego público, e na época ninguém tinha nada. Nós não tínhamos emprego, não tínhamos nada, não tinha perspectiva nenhuma. E nem pais que incentivassem, que eles também não tinham perspectiva nenhuma. Então, assim, o Moab está aqui dentro de cada um. Né? Ficou essa história, essa conscientização, o espírito de luta ficou dentro de cada um, e agora cabe a nós, como profissionais, cada um, essa sementinha, né, onde a gente pode passar. A gente deve estar plantando, né, essa semente que com certeza vai brotar. Algum dia, algum aluno vai estar falando, a minha professora falou isso e isso, do Moab, do movimento dele, a minha professora falou isso, né, como os seus pacientes também, ela falou isso, né, você também, o grupo que você trabalha, você, Gabriel, Humberto, né, onde ele trabalha, alguém vai falar da história que você contou, né, sobre essa questão da discriminação, da desigualdade e tudo, né, que acontece de negativo quanto nós vivos. Muito obrigado, tá, Beth? Acabou. Acabou, velho. Acabou.